E aí galera, aqui é o grande mestre Evandro Barbosa e hoje nós vamos dar sequência à nossa playlist Aprendendo Xadrez com os Campeões Mundiais. E eu quero analisar hoje com vocês uma partida que foi jogada pelo nosso nono campeão mundial, o grande Tigran Petrosyan. A partida que eu vou analisar hoje com vocês foi a partida jogada entre o Samuel Reshevsky de brancas, que foi um jogador bem forte da época, contra o Tigran Petrosyan de pretas. Bom, então vamos começar aqui que eu quero explicar para vocês as principais características do jogo do Petrosyan e mostrar o que vocês podem aprender com esse campeão mundial. Bom, então primeiro eu quero falar um pouquinho sobre o Petrosyan. Petrosyan foi um jogador com estilo de jogo muito posicional, um jogador bastante técnico e que tinha uma característica de um jogador profilático, então ele estava sempre um passo na frente dos adversários. Muitos confundem esse estilo de jogo do Petrosyan com um estilo de jogo passivo, que ficava só na defesa, mas na verdade o Petrosyan ele era um jogador muito tático que se converteu em um jogador posicional, em um jogador que ficava mais se defendendo. Então, para você atacar, é claro que você precisa de habilidades na tática, mas isso não quer dizer que para você se defender você não precise dessas habilidades também. Então o Petrosyan ele dominava muito bem esses elementos da tática e o cálculo e também o jogo agressivo, mas ele preferiu jogar de uma outra forma. Então o estilo de jogo dele se baseava mais no tema da profilaxia. Bom, então vamos começar aqui entender um pouco mais do jogo do Petrosyan, analisando essa partida em que o Reshevsky estava de brancas e começou com lance 1, D4. Então Petrosyan respondeu com cavalo F6, C4, E6, cavalo C3 e agora bispo B4. Então aqui o Petrosyan ele usa a defesa Ninzo-Índia, que é uma defesa muito clássica e tem bastante a ver com esse estilo de jogo posicional do Petrosyan. Então, para os jogadores mais posicionais que estão buscando uma defesa para jogar contra o peão-dama, a Ninzo-Índia é uma ótima opção. Então, seguiu aqui com E3, é um lance bem natural para desenvolver o bispo para D3. Então, roque. E aqui as brancas fazem bispo D3, um lance bem natural de desenvolvimento. E o Petrosyan ele começa a atacar o centro com o lance D5. Na defesa Ninzo-Índia é bem comum fazer essas rupturas no centro, a ruptura D5 e também a ruptura C5, para assim conseguir criar contra-jogo no centro. Então aqui seguiu D5, cavalo F3, C5. Então pode surgir agora estruturas com peão-dama isolado, ou então com peões colgantes, que são o par de peões isolados. Mas aqui o Petrosyan, o Reshevsky, ele joga com roque, ele mantém a atenção no centro, ele prefere não definir se vai tomar em D5 ou se vai tomar em C5, ele fica mantendo essa atenção. Então o Petrosyan jogou com o cavalo C6, também não definiu nada ainda. E agora o Reshevsky ele faz o lance A3, agora sim pedindo uma definição. E o Petrosyan ele joga um lance bispo por C3, que é um lance bem comum da Ninzo-Índia, surgir essa estrutura com os peões dobrados na coluna C. Então esses peões muitas vezes eles vão ser um problema para as brancas, só que as brancas compensam essa debilidade na estrutura de peões com o par de bispos. Então, se as brancas conseguem em algum momento abrir a posição e colocar esse par de bispos para jogar, então isso vai compensar bastante a estrutura de peões debilitada, os peões dobrados na coluna C. Então aqui o Petrosyan ele faz o lance B6 com a ideia de poder jogar com bispo A6 e começar a pressionar os peões dobrados na coluna C. Além disso, a casa C4 ela acabou se tornando uma casa fraca. Essa casa ela não pode ser defendida por peões. Então por isso que ele quer jogar o bispo para A6, ele já quer atacar C4. Então o Reshevsky faz o lance C toma D5, impedindo assim a ideia de bispo A6. Contra outros lances, por exemplo, torre E1,
as pretas poderiam jogar com bispo A6. Então, por exemplo, C toma D5, bispo por D3, dama por D3 e agora E toma D5. E as pretas conseguiram trocar, assim, o bispo de casas brancas, tirando a vantagem do par de bispos das brancas. E o preto ele pode começar agora a explorar, por exemplo, a debilidade que surgiu na casa C4, jogando com cavalo A5 e cavalo C4. Essa é uma ideia bem característica das posições da defesa ninzo-índia. Mas aqui o Reshevsky jogou C por D5, veio E toma D5, então bispo B2. As brancas esperam em algum momento colocar esse bispo em jogo, fazendo, por exemplo, D toma C5, B toma C5 e agora C4, abrindo as diagonais para o par de bispos. Então, o Petrosyan, já percebendo essa ideia, ele faz o lance C4, lutando assim contra a ideia do adversário. Ele quer manter a posição fechada para não deixar esse par de bispos entrar em jogo. Então, depois do lance C4, o centro ele fica definido também, não existe mais aquela tensão no centro, e as pretas ficaram com uma maioria de peões na ala da dama. Então agora o preto ele tem 3 peões contra 2 na ala da dama. Quer dizer que as pretas podem pensar em jogar com B5, A5 e B4 em algum momento, com a ideia de poder criar um peão passado na ala da dama. Então esse é um objetivo das pretas no longo prazo, no meio jogo aqui dessa posição. Então seguiu aqui com bispo G4, a ideia do Petrosyan é poder jogar com bispo H5 e bispo G6, assim trocando um dos bispos, tirando o par de bispos das brancas, que é a vantagem das brancas. Então veio dama E1 para sair da cravada. Esse é um lance bem interessante do Reshevsky, porque ele deixa o preto tomar em F3, assim dobrando os peões na coluna F e também deixando o rei das brancas um pouco mais exposto. No entanto, essa troca em F3 ela seria muito perigosa para o Petrosyan, porque depois de G por F3, as brancas podem pensar em jogar com rei H1, torre G1 e iniciar um ataque por essa coluna G. Vamos imaginar que as brancas consigam jogar com torre G1, daí, por exemplo, dama E2, dobrar as torres na coluna G, e o branco ele pode, por exemplo, jogar com F4 e de repente começa a passar as peças para a ala do rei e pode surgir um ataque muito perigoso nessa posição. Então por isso o Petrosyan ele preferiu não tomar em F3, que realmente seria um erro posicional, e jogou o lance cavalo E4. Então Reshevsky seguiu com o cavalo D2 para trocar os cavalos, cavalo por D2, dama toma D2 e agora bispo H5. O Petrosyan ele segue com a ideia de jogar o bispo G6 para trocar um dos bispos e tirar o par de bispos das brancas. Então seguiu aqui F3, a ideia das brancas é poder jogar com E4 e assim ficar com o centro de peões, conseguindo ganhar uma vantagem de espaço. Então bispo G6, que era a ideia do Petrosyan mesmo, trocar os bispos, e o Reshevsky ele chega a tempo com E4, evitando assim a troca dos bispos, que posicionalmente seria muito bom para as pretas. E agora o branco ele fica com o centro de peões. Então seguiu aqui depois de E4, dama D7. O Petrosyan ele quer ligar as torres, trazer uma das torres para E8. Então torre de A, E1, D por E4, F toma E4 e agora a torre de F para E8. Então chegamos aqui numa posição do meio jogo que começa a ficar um pouco mais confortável de jogar de brancas, porque o Reshevsky ele tem o par de bispos, ele pode voltar esse bispo para o jogo em algum momento, jogando o bispo C1, e tem o centro também. Então ele pode combinar a força do par de bispos com o avanço dos peões centrais. É claro que não pode deixar bloquear esses peões centrais, mas ele pode preparar esses avanços e de repente pensar tem um ataque na ala do rei. Então a posição não está assim tão confortável de jogar de pretas, mas logo logo vocês vão ver que o Petrosyan ele vai encontrar uma ideia realmente genial, por isso que eu decidi mostrar aqui para vocês essa partida. Bom, então aqui torre de F8, veio dama F4 do Reshevsky, B5, o Petrosyan ele começa a avançar a maioria de peões na ala da dama. Então seguiu aqui bispo D1,
com a ideia de poder levar o bispo para G4, torre E7 para dobrar as torres na coluna E e pressionar o peão de E4. Então seguiu o bispo G4, dama E8, E5. O Reshevsky ele começa a avançar o centro, avançar esse forte centro de peões. A ameaça dele agora é jogar com D5. Não nesse momento, porque ainda teria a ideia de cavalo por E5. Na verdade, depois de A5, D5 ainda não funciona, precisa preparar mais. Então, as brancas fizeram aqui o lance torre E3, com o objetivo de dobrar as torres na coluna E, defender o peão de E5 e então poder avançar o outro peão central jogando com D5. Então aqui o Reshevsky jogou torre D8, já controlando a casa D5, e agora veio torre de F para E1. E a ideia das brancas é poder jogar, por exemplo, com o bispo F3, seguido de D5. E nós chegamos aqui na posição mais crítica dessa partida, que agora eu vou te mostrar uma ideia muito boa das pretas, é uma ideia de gênio mesmo. O Tigran Petrosyan, além de ter essa característica de ter um jogo profilático, ele sempre está um passo na frente do adversário, anulando as ideias ativas do adversário. Ele tinha uma outra característica que é muito famosa assim do jogo dele, que é o sacrifício posicional de qualidade. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, que em várias partidas o Petrosyan ele usava esse tema do sacrifício posicional. Então qual é a diferença de um sacrifício, de uma combinação para um sacrifício posicional? Quando você vai fazer uma combinação e faz um sacrifício, você espera conseguir um resultado imediato com aquele sacrifício. Ou uma combinação para dar mate, ou então uma combinação para ganhar material. Então esse é o sacrifício mais comum. Mas existe uma outra categoria de sacrifícios, que seria o sacrifício posicional, que você espera conseguir uma compensação, você espera conseguir algo em troca a longo prazo. Então esse sacrifício posicional, ele requer assim, uma profundidade muito maior, que você precisa realmente entender se você vai ter aquela compensação no longo prazo. E o Petrosyan, ele fazia alguns sacrifícios de qualidade realmente geniais. E nessa posição, ele consegue fazer um sacrifício de qualidade que vai melhorar muito a posição das peças e anular esse plano ativo das brancas. Porque o branco está ameaçando fazer bispo F3 e D5 já. As pretas precisam fazer algo imediato, precisam tomar alguma ação aqui. E o ideal seria que as pretas conseguissem colocar um cavalo em D5. Se, por exemplo, a torre não estivesse aqui em E7, as pretas poderiam jogar cavalo E7 e cavalo D5. Assim o cavalo poderia bloquear o centro e o cavalo ficaria muito bem colocado em D5. O problema é que o preto não tem tempo para isso. Está jogando bispo F3 e D5. Então o que fazer nessa posição? Aqui que vem a ideia do sacrifício de qualidade. O Petrosyan faz o lance torre E6. Ele sacrifica a qualidade. Parece que ele está entregando a qualidade assim com torre E6, porque não tem nenhuma combinação imediata. Mas a ideia dele é uma ideia posicional, é um sacrifício posicional. Ele está pensando no longo prazo, porque aqui ele vai conseguir fazer o lance cavalo E7 seguido de cavalo D5. E como vocês vão perceber, as brancas não vão conseguir usar esse material a mais, porque não vai ter colunas abertas para as torres. Então é realmente um sacrifício bem profundo esse, que só nos próximos lances vai ficar mais fácil de compreender que o preto ele tem um plano, ele tem como ir melhorando a posição no longo prazo e as brancas não conseguem usar essa vantagem material. Então aqui na partida depois do torre E6, o Reshevsky ele não aceitou o sacrifício imediatamente, ele fez o lance A4 primeiro. Talvez fosse mais forte jogar com H4 com a ideia de H5 e não aceitar mesmo o sacrifício, de tão forte que é esse sacrifício das pretas. Então jogou aqui cavalo E7, que era a ideia do Petrosyan, bispo toma E6, F toma E6 e agora dama F1, porque as pretas estavam ameaçando cavalo D5 duplo. Então o Petrosyan joga cavalo D5 e aqui começa a ficar um pouco mais clara a compensação das pretas nessa partida.
porque o cavalo em D5 ele realmente se torna um monstro aqui, ele vale muito mais do que uma torre, e as pretas podem preparar o avanço B4, criando assim um peão passado na ala da dama. Enquanto isso, as torres das brancas ficaram muito mal colocadas, não existem colunas abertas e as peças ficaram bem descoordenadas. Então, nesse momento, o cavalo ele vale muito mais do que a torre. Então, seguiu aqui torre F3, bispo D3, e percebendo isso, o Reshevsky ele já aproveita para devolver o material, fazendo o lance torre toma D3. Então, ele devolve a qualidade para tentar equilibrar a partida. Porque seria muito difícil jogar essa posição se, por exemplo, as brancas fazem um lance dama F2. Porque aqui o preto já pode jogar com B4, e no caso de CB4, A toma B4, e aqui as pretas ficam com um cavalo muito forte e 2 peões passados e unidos na ala da dama. Então aqui o Reshevsky fez torre por D3, realmente é o lance mais forte da posição. C toma D3, dama por D3, e agora B4. O Petrosian ele tenta criar um peão passado. No caso de C4, então seria possível jogar com o cavalo B6. Então, por exemplo, torre C1 e agora cavalo por A4, bispo A1 e dama C6. A posição ela segue bastante complicada aqui, surge uma posição com chances para os dois lados, mas parece um pouco mais fácil de jogar de pretas, porque o branco não está conseguindo fazer o avanço D5 com tanta facilidade e o preto já tem os 2 peões passados. Então na partida, Reshevsky jogou C toma B4, A toma B4, então A5, as brancas conseguiram também um peão passado, então surge aqui uma posição que está equilibrada, o cavalo em D5 ele está muito forte e compensa assim o peão a menos das pretas. Eu particularmente preferiria jogar essa posição de pretas, eu acho mais fácil, porque o cavalo ele realmente vale mais do que o bispo aqui, ele é superior ao bispo, e não tem como o branco usar esse peão a mais. Nesse momento o peão está completamente bloqueado. Então seguiu aqui torre A8, torre A1, dama C6, bispo C1 e agora dama C7, ameaçando jogar a torre por A5. Aqui torre por A5 direto não funciona, porque, por exemplo, torre A5, dama por C1, dama F1, dama E3, rei H1, então H6 seria uma ideia para conseguir assim ficar com o peão passado. No entanto, depois de torre A8, rei H7, dama B1, as brancas já conseguem criar ameaças contra o rei das pretas, por exemplo, G6, torre A7, rei H8 e agora H3, e é o branco que está atacando nessa posição. Depois de H3 não tem mais os temas de mate, e é possível pensar em lances como dama F1, já ameaçando dama F8. Então aqui o Petrosian jogou dama C7, A6, dama B6, bispo D2, B3, dama C4, H6 para não ter os temas de mate na oitava fileira, H3, B2, torre B1 e depois do lance rei H8, bispo E1, essa partida ela terminou em empate, porque acontece o seguinte, depois do lance bispo E1, o Petrosian ele poderia jogar com dama por A6, então dama por A6, torre por A6, torre por B2, e surge uma posição em que o branco ele tem um peão a mais, mas o branco ele não vai conseguir progredir nessa posição, porque o cavalo em D5 ele realmente ele é muito forte, e também não tem como o Petrosian progredir nessa posição. Apesar de ter o cavalo superior ao bispo, não é nada fácil de progredir aqui. Realmente é uma posição de equilíbrio. O branco ele tem um peão a mais, mas o preto ele tem um cavalo muito forte nessa posição. É possível tomar de torre em A6 também, seria uma outra possibilidade, e a posição ela segue equilibrada. Bom, então a partida ela acabou em empate, mas é uma partida que eu considero sensacional essa. Tem principalmente o momento em que o Petrosian ele faz o lance torre E6, sacrificando a qualidade. É realmente incrível esse lance, a profundidade do lance. Ele conseguir compreender que torre E6, sacrificando a qualidade, ele teria uma compensação a longo prazo. E é um lance que resolve os problemas das pretas, que o preto ele estava ficando numa posição bem difícil aqui nessa partida. Bom, então
essa é a partida que eu queria mostrar para vocês, a partida do Tigran Petrosian. Então era um jogador cheio de recursos, né? Então um jogador com um forte estilo de jogo profilático, pensando muito nas ideias do adversário, e esse recurso dos sacrifícios de qualidade, sacrifício posicional, também fazia parte do Tigran Petrosian. Bom, então espero que você tenha aprendido mais com esse campeão mundial e deixe aí nos comentários o que você conseguiu aprender com a análise dessa partida do Petrosian. Petrosian, o que você achou do estilo de jogo dele, dos sacrifícios de qualidade. E vamos encerrando por aqui e nós voltamos com o próximo campeão mundial, o 10º campeão mundial. Então é isso aí, galera. Até o próximo.